Meu amigo torcedor vascaíno, as coisas dentro do Vasco mudam muito rápido, mais rápido do que nós imaginamos. E hoje, que é dia de Vasco da Gama e Palmeiras, hoje, que deveria ser um dia em que o torcedor vascaíno acordasse pensando completamente nessa partida que estará acontecendo às 9h30 da noite dentro do estádio Allianz Parque. O torcedor vascaíno acorda pensando em Souza, Alex Teixeira, Coutinho e fundo de investimento público da Arábia Saudita. Loucura, torcedor! A gente vai explicar isso a vocês, porque de loucura não tem nada. Além dessas, muitas outras informações. Aqui, agora, neste Acorda Vascão. Um Acorda Vascão que chega nesta manhã de quinta-feira a você, torcedor vascaíno, com informações imperdíveis sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui, ó, que você está assistindo agora, que é o primeiro vídeo sempre, né, do dia. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, né, para fechar com chave de ouro, trazendo as últimas informações do Vasco da Gama pela parte da noite. Então, nesse momento, o que eu venho trocar ideia com você e pedir é a sua inscrição. Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 132 mil, 132 mil inscritos, perdão, e faltam pouquíssimas pessoas para conseguirmos chegar a esse número. Então, contamos muito com você, você aí do outro lado que ainda não é um inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Além disso, é claro também, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer o canal do Gigante Vasco. Além disso, ative seu sininho de notificação, deixe nos comentários a sua opinião, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco? A começar aqui primeiramente com vocês, este Acorda Vascão, trocando uma ideia sobre o que vem acontecendo nesse momento no nosso Cruz Maltino com relação ao grupo norte-americano, a 777 Partners. Ontem a gente teve informações muito bem dadas, inclusive pelo jornalista Thiago Leifert, né, um baita aí de um jornalista renomado em todo o Brasil, sobre a situação do grupo norte-americano 777 Partners. Uma situação mais do que esclarecedora, que confirma que realmente o pensamento do torcedor vascaíno de ir contra essa empresa que hoje detém de forma integralizada 30% do futebol do Cruz Maltino é real. O grupo norte-americano tem que sair o quanto antes do Vasco da Gama. Hoje, a 777 Partners é um grupo que é maléfico ao Vasco. E ontem, a gente teve até mais informações sobre isso, né? O jornalista Thiago Leifert trouxe a notícia de que a 777 Partners, além de uma dívida que hoje já tem, né, com várias empresas ao redor do mundo, várias acusações de fraudes na Suprema Corte de Nova York, é uma empresa que desde o momento que comprou a SAF Cruz Maltina lá no ano de 2022, já passava por problemas financeiros. Thiago Leifert divulgou ontem uma das ações, né, que hoje estão se desenrolando na Suprema Corte de Nova York, que confirma que em 2022 o grupo norte-americano tinha mais dívidas do que bens. Ou seja, em 2022 o grupo norte-americano já estava em um processo de falência. Em 2022, quando comprou o futebol do Vasco da Gama, a 777 Partners já não tinha mais dinheiro. À época, a 777 tinha um total de ações que chegava a casa dos 8 bilhões e 800 milhões de dólares, mais um total de dívidas que chegava a casa dos 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Uma diferença que chegava pertinho a casa dos 100 milhões de dólares. Ou seja, trazendo para a nossa moeda, lá em 2022, o grupo norte-americano já estava no negativo, no valor de $500 milhão. A partir do momento que você é uma empresa está no negativo em $500 milhão, você está em um processo de falência. Não é tirar nem pôr.
Não é tapar o sol com a peneira, meu amigo. A 777, quando comprou o Vasco da Gama, já estava em um processo de falência. E sabe qual é o pior disso tudo? Eu faço questão de separar um vídeo do meu canal para falar única e exclusivamente sobre isso nesta quinta-feira. Se for necessário, eu uso um outro canal que eu tenho, que é o canal secundário. Eu quero falar sobre essa postura vexatória do senhor Jorge Salgado. Porque ontem, novamente, foi se divulgado uma matéria sobre o grupo norte-americano e novamente se viu o Jorge Salgado puxando o saco da 777. Desculpe até utilizar esse vocabulário com vocês, mas o que eu quero dizer é um ex-presidente do Vasco da Gama, um gestor que se diz ser alguém representante do Vasco da Gama, que quando se vê colocado a 777 contra a parede, ele defende o grupo norte-americano e não o Vasco da Gama. Ontem, através de redes sociais, ele fala sobre essa matéria divulgada pelo Thiago Leifert. E diz assim, ó, olha o primeiro ponto, abre aspas, os dados da 777 foram analisados pela KPMG, líder mundial em auditoria e consultoria, e pela CRU, também de renome internacional. Além disso, as informações foram analisadas pelo Conselho Fiscal do CRVG e pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo. A conclusão foi pela conformidade na situação financeira da 777 à época, como está explicitado formalmente nos pareceres. E ele ainda prossegue, tá? No ponto 2, as avaliações financeiras não podem ser feitas de forma superficial e exigem expertise. Ativos menores que passivos representam patrimônio líquido negativo, o que está longe de significar falência ou insolvência. Botafogo e Bahia, por exemplo, têm hoje patrimônio líquido negativo. Importante ressaltar que o grupo 777 estava em forte expansão no ano de 2022. Então, assim, ele simplesmente está querendo, sim, de fato, ele está querendo comparar Bahia, Botafogo ao grupo norte-americano. E só para uso de comparação, porque a gente tem que sim não cair na lábia do senhor Jorge Salgado e entender que de fato a 777 estava passando por um momento de falência em 2022. Porque uma coisa é você ter ações, outra coisa é você ter a venda das suas ações, o lucro das suas ações. A 777 tinha esse valor que a gente trouxe a vocês em números aqui de 8 bilhões, 817 milhões de dólares em ações, referente ao Vasco, referentes à época ao Genoa, referentes ao Sevilha, referentes à Bonza, que era uma empresa de uma companhia aérea, e várias outras ações que tinham ao redor do mundo. Mas tinha dívidas no valor de 8 bilhões 903 milhões de dólares. 777 tinha dívidas no valor de 8,9 bilhões e tinha ações no valor de 8,8 bilhões. Diferente, tá? Ter ações e ter, no caso, valor em mãos. O caixa do grupo norte-americano nesse momento já estava em negativo, em déficit. A gente pode comparar isso de uma forma rápida e fácil ao Botafogo. Jorge Salgado utilizou o exemplo do Botafogo para citar que o Botafogo é um clube que está negativo. E não é por estar em negativo que está em um processo de falência. Sim, Jorge Salgado, o Botafogo está em negativo. Mas se a gente pegar uma rápida relação aqui, o Botafogo tem jogadores dentro do seu elenco que, se colocado na moeda, se colocado no valor que realmente equivale, a dívida cai por terra. É exatamente isso que o grupo norte-americano estava fazendo e mesmo assim ainda estava em negativo. A venda não estava concluída, não havia dinheiro no bolso, mas eles calculavam pelas ações que tinha e mesmo somadas as ações o valor ainda era deficitário. Então assim, o Jorge Salgado está tentando de tudo para defender, está fazendo de tudo para defender o grupo norte-americano e não dá. Falência desde 2022. O Vasco vendeu a sua SAF para uma empresa falida. E é claro, Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, se pronunciou e disse assim, ó, abre aspas, a 777 tentou de todas as formas manter esse documento em sigilo no processo movido pela Change. Agora entendemos o motivo. Estamos olhando para os demonstrativos financeiros apresentados pela própria 777 em setembro de 2022. Está muito claro que a 777 tinha, à época, um patrimônio líquido negativo, ou seja, mais obrigações do que ativos. São indícios evidentes de insolvência. Pior é estar retratado um prejuízo considerável nos 12 meses anteriores ao balanço, o que corrobora a tese de que, além da insolvência, a 777 estava praticamente falida. Isso em 2022. Então, olha que loucura.
o Vasco vendeu a sua SAF para uma empresa falida. Jorge Salgado, Osório, KPMG, Crew, que seja, a casa vai cair para vocês. Jorge Salgado, não adianta vir com nota. Assuma a cagada que você fez durante a sua gestão de vender um dos maiores clubes do futebol mundial para uma empresa falida. Assuma a sua cagada. Você cagou, Jorge Salgado. Você fez a maior burrada que um presidente do Vasco da Gama poderia ter feito. Assume esse BO, que esse BO é teu, meu filho. Não adianta correr, não adianta se justificar. E foi exatamente esse exemplo, né, que o Felipe Carregal disse, e é importante a gente trazer sobre ativos, né? Olha Botafogo, olha Bahia. Se colocar na ponta do lápis os ativos que Botafogo e Bahia têm dentro do seu elenco, a dívida deles vão embora. Se colocar na ponta do lápis talvez os ativos que o Vasco tem dentro do seu elenco, a dívida do Vasco vai pela metade. Mas não significa que você tenha ativos que isso vai gerar dinheiro. Hoje, um exemplo do Vasco da Gama como ativo é o Ryan. Quanto será que o Ryan vale para o mercado? Qual será o valor de mercado do Ryan? 70, 80 milhões de reais é um ativo. Mas não é porque esse é o valor dele que o Vasco da Gama tem esse dinheiro em mãos. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O Ryan vale 80 milhões. Ele tá no elenco do Vasco. Ele precifica o Vasco, ele tem um valor precificado no mercado. Ele talvez faça com que o Vasco valha mais no mercado como clube, como empresa, por deter esse jogador dentro do elenco. Mas não é por causa do Ryan que o Vasco da Gama está rico. Porque é um ativo que ainda não foi vendido. E é exatamente isso que o grupo norte-americano fez. A 777, em setembro de 2022, tinham vários ativos. Ativos que, somados, chegavam à casa dos 8,8 bilhões de dólares. Mas eram ativos que não estavam sendo vendidos, que não foram vendidos. E mesmo diante da soma de todos os ativos, sem contar o passivo do caixa da empresa norte-americana na época, já havia um processo de falência. Então, assim, é erro atrás de erro que esse grupo norte-americano causa dentro do Vasco da Gama e causou ao redor do mundo. E agora a gente espera que uma nova fase chegue, né? E ontem, uma notícia aí caiu como uma bomba no colo da torcida do Vasco, né? E qual é essa notícia? Tivemos aí ontem, aqui, ó, no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, então eu posso falar aqui, um evento. Um evento aconteceu na cidade carioca. Um evento tendo como grande objetivo fomentar o investimento aqui, no Rio em si. Esteve presente aqui nesse evento que aconteceu no Rio de Janeiro o chefe do Fundo Soberano da Arábia Saudita, Yasir Al-Rumayyan. Ele anunciou algumas pretensões que a Arábia como fundo, que é o PIF, que é o trazer a sigla aqui PIF, que é Public Investment Fund, que é Fundo Público de Investimento do governo da Arábia Saudita, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, de fazer alguns investimentos aqui na região do Rio de Janeiro. Esse evento, só para trazer a vocês, é no caso o FI Priority Summit Rio de Janeiro, evento que vem ocorrendo aqui na cidade carioca. E esse soberano aí, na companhia de Lula e Eduardo Paes, falou algumas coisas. Deixou muito bem claro a intenção que o mesmo tem de realizar investimentos na questão estrutural do Rio de Janeiro, investimentos inclusive de 10 bilhões de dólares no setor de transporte no Brasil como um todo, quer chegar com tudo aqui no Brasil e quer investir no Rio. Mas ele não parou apenas nos 10 bilhões de dólares no setor de transporte, ou seja, 50 bilhões de reais no setor de transporte. Gente, estamos falando do chefe do Fundo Soberano, tá? Saudita. Estamos falando de hoje o dono, no caso do Newcastle, da Inglaterra, além de Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr. Esses 4 clubes da Arábia Saudita. Os clubes Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, hoje Jorge Jesus, Kanté, Michael e vários outros grandes jogadores que eu posso ficar aqui horas e horas falando com vocês. Todos esses clubes pertencem ao PIF, que é esse Fundo Público de Investimento do governo saudita. E esse mesmo soberano, no caso, soberano não, né? O chefe do Fundo Soberano, Yasir Al-Rumayyan, ele deixou bem claro
que além de ter o desejo de investir 50 bilhões de reais no Brasil, ele está interessado em investir em tecnologia, energia renovável, mineração e futebol. Será que não cabe no Vasco, não? Tem um clube aí, ó, de Portugal, que tá doidinho para receber um investimento forte assim e ter alguém sério por trás. Dê uma olhada aí nas palavras do chefe do Fundo Soberano. We started investing in Brazil back in 2016 through one of our subsidiaries, SALIC, and the food security. But we continued on the investments from PIF and the other PIF portfolio companies. We're interested in investing, of course, in technology, in renewable energy, and mining, and hopefully in football too. So we are interested in, since the population of Saudi Arabia, about 65% under the age of, or 70% under the age of 35. So one of the things that we're interested in is recreation and entertainment and sports. That's why we have so many big initiatives in different sports, including football. And I think this is like the best place to be discussing football. Thank you. We very much welcome. Acredito que seja o melhor lugar para discutir futebol. Foram as palavras dadas aí, né, por Yazir Al-Rumayyan. Além dele também, né, o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro e Vasco da Gama, ele disse, abre aspas, nossos visitantes não vão entender, mas se alguém aí quiser investir no nosso Vasco da Gama, eu e presidente Lula agradeceremos muito. A situação é muito crítica nesse momento. Eduardo Paes e Lula, que são dois torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, vascaíno, já pensou um sheik árabe saindo lá da Arábia Saudita, do fundo soberano do governo da Arábia, investindo no Vasco? Você aceitaria isso daí? Você acha ok? Você acha viável? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Grana não tenha dúvida que esses caras têm. Não tenho dúvida que dinheiro eles tenham. Mas, enfim, vamos ficar de olho, vamos ficar ligados. É algo que, é claro, mexe, principalmente sabendo dessa saída iminente do grupo norte-americano, algo que fomenta ainda mais o desejo do torcedor vascaíno de ter ou um novo dono, ou futebol de volta às mãos da associação, mas o quanto antes, né, a 777 longe da nossa colina histórica. E para fechar o vídeo, trocar uma ideia aqui com vocês sobre o que aconteceu nessas últimas horas relacionado a Souza, Alex Teixeira. É tanta loucura no nosso Vasco da Gama que é até difícil de falar, né? Ontem a gente teve informações aí sobre o Felipe Coutinho. A primeira informação foi de uma rescisão contratual. Logo em seguida a gente teve a informação que a rescisão ainda não aconteceu de uma forma oficial, mas que já está muito bem avançada. Hoje o Coutinho já negociou a sua rescisão contratual com a Aston Villa. Ela ainda não foi assinada apenas porque o Coutinho está aguardando o Vasco da Gama entregar a ele aquilo que Coutinho quer. O Coutinho fez alguns pedidos quando conversou com o Pedrinho, na primeira reunião que teve. Volto a repetir, gente. A rescisão contratual com a Aston Villa já está acertada. Hoje só depende do Vasco da Gama. O atleta pede um time competitivo, é claro, sendo montado nessa janela do meio do ano. Ele tem a intenção de voltar ao Vasco da Gama, ganhar títulos e no Vasco voltar à seleção brasileira. Para isso é necessário ter um time bom ao seu entorno, então ele exige um time forte. E além disso, o Felipe Coutinho ele pediu algumas contratações. Não é loucura não, tá? Coutinho pediu contratações. Informações é que o Meia pediu sim Souza e Alex Teixeira, o retorno desses dois jogadores muito amigos de Felipe Coutinho, amigos pessoais do Meia. E também pediu 2 contratações, além de Souza e Alex. O Lianco, zagueiro do Southampton, que também é um grande amigo do Felipe Coutinho, que atuou nessa última temporada no futebol do Qatar, então essa amizade foi até aumentada, né, entre Coutinho e Lianco. Coutinho atuou no Al-Wahda, salvo engano. Não, aliás, o Alan atuava no Al-Wahda. Coutinho, eu não vou conseguir lembrar o nome do Coutinho do clube que ele atuou nessa última temporada. Eu sei que o Lianco atuou na Al-Garrafa. O Coutinho atuou em outro clube do Qatar, salvo engano, Al-Duhail. Isso. O Coutinho atuou no Al-Duhail e Lianco atuou no Al-Garrafa. Então, essa amizade dos dois no Qatar foi muito fomentada. Estamos falando de um país no outro lado do mundo,
onde brasileiros se juntam. É um país muito pequeno. O Catar é um país que é comparado a uma cidade, salvo engano é até menor do que o próprio Rio de Janeiro. Então é muito fácil de dois jogadores que atuam em dois clubes diferentes se encontrarem e melhorar esses laços, estreitar esses laços. A informação é que os laços de Lianco e Coutinho foram muito estreitados nessa última temporada no Catar. E Lianco é um baita de um jogador. Tinha informações de pessoas que moram lá no Catar, que jogam no Catar, que me confirmaram. Lianco fez uma grande temporada no Al Garrafa. Assim, sobrou no futebol do Catar. Então Coutinho pediu ao presidente Pedrinho a contratação do Lianco. E também pediu, assim, mais uma sugestão do que um pedido, a contratação do Alan. O Alan hoje já tem pré-contrato assinado com o Botafogo, mas não é impossível o Alan vestir a camisa do Vasco. Basta apenas o Vasco pagar. O Alan já assinou uma multa, já assinou um pré-contrato com o Botafogo. Para ele fechar com o Vasco teria que assinar a multa que foi colocada nesse contrato. Uma multa para que esse pré-contrato venha a ser rasgado, rescindido e ele assina com o Vasco. Isso já aconteceu no futebol, tá? Não é algo impossível. Basta o Vasco querer estar disposto a pagar. Lucas, o que você acha? Eu acho que vale a pena. Mas ao mesmo tempo que vale a pena pagar pelo Alan, é uma baita de uma burrice do Vasco. Porque já era para o Alan ter fechado com o Vasco da Gama lá no início do ano. Já era para o Alan ter assinado esse pré-contrato com o Vasco lá no início do ano. Foi dois nomes, Alan e Gustavo Scarpa, colocados à mesa de Lúcio Barbosa e de Alexandre Matos. Negados logo no princípio. Então, assim, é realmente difícil de entender. E agora o Coutinho vem e pede a contratação do Alan. A gente vai ficar ligado na situação de Alan e Lianco, que são dois desejos do Coutinho de ter no Vasco da Gama, mas o grande desejo, o grande pedido foi sobre Souza e Alex Teixeira. Há um grande impasse, porém, com relação à situação desses dois jogadores. A questão salarial. O Vasco chegou a conversar, chegou a colocar um valor à mesa, mas o Vasco hoje tem uma folha salarial grande e quer aliviar essa folha. E, acima de tudo, quer contratar. E para contratar, o Vasco não pode oferecer altos salários a Souza e Alex Teixeira. Os salários oferecidos não foram bem vistos por Souza e Alex. Essa é a primeira informação que nós temos. O Vasco chegou a colocar uma grana na mesa, mas Souza e Alex Teixeira consideraram as propostas muito baixas. O Souza, ele atuou no futebol turco nesse primeiro semestre de 2024 e lá na Turquia ele recebia até um bom salário, tá? Um salário de na casa aqui, deixa eu trazer a vocês, um salário na casa de algo em torno de 560 mil milhões de libras, 560 mil libras por ano. Esse era o salário de Souza. Trazendo para a nossa moeda, é um salário aí de algo em torno de 300 mil reais mensais, 400 mil reais mensais. Esse era o salário de Souza na Turquia. A gente não sabe quanto o Vasco ofereceu ao Souza aqui no Brasil. Só para trazer essa informação dada pelo iScore, a plataforma que trouxe, né, essa informação sobre o salário do Souza. O Vasco ofereceu um valor a ele aqui e ele não gostou. O Alex Teixeira no Vasco da Gama tinha um salário alto. Mas é importante também a gente lembrar que o Alex Teixeira, desde que saiu do Vasco, ele não conseguiu achar nenhum outro clube. Então é muito difícil também para o Vasco da Gama oferecer um alto salário para um atleta que está livre no mercado e há um semestre não consegue fechar um novo destino. Então o Vasco colocou a grana na mesa, os dois atletas consideraram a proposta fora do normal, abaixo do que eles querem, abaixo da pedida salarial e estão ainda aguardando. Mas é um desejo sim de Felipe Coutinho ter Souza e Alex Teixeira dentro do Vasco. Informações à época que Alex Teixeira ganhava no Vasco da Gama 200 mil reais por mês. Salário também muito abaixo. Não sei o quanto o Vasco abaixou ainda mais esse salário para tentar colocar o jogador. Será que o Vasco colocou 50 mil, 80 mil reais à mesa? Eu acho que não. Acho que o Vasco colocou um pouquinho mais do que isso. Mas são dois nomes que Felipe Coutinho quer, que o Vasco fez o primeiro contato e que pode se intensificar aí nesses próximos dias as conversas, né, as negociações pelo retorno dos crias. Essa trinca aí, Coutinho, Souza e Alex Teixeira, podem ser vistas novamente nos gramados de São Januário. O que você acha disso, torcedor? Você concorda? Eu posso ser sincero, eu concordo. Bota Vascaíno dentro desse elenco, bota Vascaíno dentro desse vestiário e, acima de tudo, é importante lembrar que na última temporada, mesmo com todas as limitações, mesmo sem espaço no grupo de Ramon Dias, Alex Teixeira foi o terceiro melhor jogador com relação a números em participações em gols do Vasco na temporada. Terceiro melhor, ficando atrás apenas do Peck e do Pablo Verrete. Então, assim, talvez tivesse tido mais espaço,
mais oportunidade, a gente veria um Alex Teixeira jogando mais bola, jogando melhor. É o desejo do Coutinho. E o desejo do Coutinho, me desculpe, tem que ser uma ordem. É ver o que o Vasco da Gama fará pelo Cria. Gostaria dos retornos? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta quinta-feira. Hoje é dia de Vasco, já já estaremos aí na parte da tarde para trazer todas as informações possíveis sobre esse Vasco da Gama e Palmeiras. E contamos muito com a sua presença, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.